Mas o Crivella foi um ponto fora da curva em vários aspectos, inclusive a questão financeira, que ele destruiu as finanças da cidade. A gente nunca teve servidor sem receber 13º, com salário atrasado, com risco terceirizados, esse volume de prestadores de serviços sem receber. Então isso foi uma destruição profunda das contas da cidade. Bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de Corte do Barba Cast. Se inscreve no canal, ative as notificações, já deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque 97% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritos no nosso canal, beleza? Então não sejam desses 97. Obrigado, tamo junto e bom vídeo. Nossa, secretário de Fazenda gerindo o dinheiro. Eu peguei do Crivella, esse cara deixou uma dívida de quase 7 bilhões de contas vencidas, 3 mil fornecedores que tomaram calote, que prestaram serviço e não receberam, né? Isso somava 7 bilhões de reais. Imagina a quantidade de pessoas que tentaram me acessar durante esse período, falaram assim, pô, eu tenho um atrasado ali, não sei o que e tal. Sabe o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu aprovei uma regra em lei na Câmara Municipal, dizendo o seguinte, olha, não tem diferença. A maior empresa, a Light, que tinha lá para receber 200 milhões, com o seu Joaquim, que tinha ali 10 mil reais, todo mundo igual, parcelado, na lei, não pode furar fila nem nada, tudo certinho. Porque senão você fica ali cada hora é um pistolão querendo que você faça isso. Imagina a pressão como aquela cadeira ficava quente e você ter que ter absoluta transparência, regras, senão, meu amigo. Isso é uma questão que eu acho fundamental para a gente falar, é sobre como que vocês estão fazendo, né? Você, como foi secretário de Fazenda, você é muito amigo do Eduardo Paes, que a gente vai falar sobre isso também, sobre essa amizade que vem de longa data. Mas como é que vocês fizeram para equalizar isso? Porque realmente, assim, primeiro, como é que eu posso dizer? O governo Crivella foi muito mal. Muito mal. Eu não costumo me posicionar politicamente aqui, mas o Crivella foi muito mal como prefeito, cara. Muito mal. Maldita hora que você não ganhou a eleição. Olha, né? Enfim. Mas ele foi muito mal. E além dele ter sido muito mal, assim, para a cultura, para benefício próprio, para beneficiar, né? Não necessariamente de falcatruas, tá? Benefício às vezes beneficiar, às vezes você tem uma conotação ali jocosa, não é o caso, mas não sei se é o caso. Mas estou falando, beneficiar as crenças dele em detrimento ao que o Rio de Janeiro faz de melhor, né? De cultura, de carnaval, enfim. Como é que vocês fizeram, o carnaval foi a maior, talvez o lado mais evidente desse preconceito dele, quando ele misturou política e religião, né? Quando ele tenta colocar a cidade contra o carnaval, né? Na verdade, aquilo ali foi meio dogmático, foi uma coisa meio... Porque ele diz o seguinte, não, eu não vou doar os recursos para as escolas de samba porque eu vou botar isso aqui nas creches e na educação. Como se você tirar ali 10 milhões, 12 milhões de reais, 20 milhões de reais, fosse fazer diferença no orçamento da educação do Rio de Janeiro, que é de 7 bilhões e meio. Entendeu? Sim. Aquilo ali não era... Uma bravata, né? Fazia esse discurso para tentar colocar a cidade contra o carnaval, mas o que estava ali por trás era aquela coisa dele... de crença que o carnaval é uma festa profana, é uma festa que contra aquilo que ele acredita como religião e tal. Então isso foi muito ruim. Muito. Né? Eu acho que foi um exemplo muito ruim. Então, de um Estado que tem que ser laico, né? Mas, assim, em relação ao governo do Crivella, Barba, assim, eu não preciso nem... Eu não costumo fazer adjetivos, né? Porque adjetivo não precisa, porque a cidade já deu o checkmate para ele, falou, meu irmão, quando ele tentou ser recontratado, o povo falou para ele, vai para casa, que não deu certo, aí chamou o Eduardo, nosso time, de volta. Mas o fato foi que, eu acho que ela, pela primeira vez, depois lá do início da década de 90, quando a gente teve a última falência da cidade, do governo Saturnino, que era um homem de bem também, tem uma biografia, mas a cidade faliu. A gente sempre teve prefeitos responsáveis, né? Sim. O César, o Conde, né? o próprio Eduardo, claro, mas o Crivella foi um ponto fora da curva em vários aspectos, inclusive a questão financeira, que ele destruiu as finanças da cidade. A gente nunca teve servidor
sem receber 13º, com salário atrasado, com risco terceirizados, esse volume de prestadores de serviços sem receber. Então, isso foi uma destruição profunda das contas da cidade. Então, esse foi um pouco o desafio que eu tive. Essa missão foi dada a mim, como secretário de Fazenda, de organizar essa bagunça que veio da administração Crivella, que a gente acha que até um homem... Eu não acredito que ninguém... A gente fala sempre isso, eu não acredito que ninguém se elege para ser prefeito para fazer o mal, não é isso. Sim, né? sim. Agora, tem competência... de acordo com as convicções Claro, dele. E tem competência ou não tem para gerir? A cidade do Rio de Janeiro é gigante, Barba. Nós somos o 6º orçamento da federação, contando estados e municípios. Nós somos maiores do que 22 estados. Né? O Rio de Janeiro é giga. E é a cara do Brasil. Estou falando só de tamanho de máquina pública. Você tem 212 mil servidores, 40 bilhões de orçamento. Imagina colocar todo dia em 1.500 escolas, 640 mil crianças com merenda, com uniforme. É muito grande a prefeitura. Material. É muito grande a prefeitura do Rio. Né? E esse canhão essa ressonância do Rio, nenhuma outra cidade do Brasil tem. Aconteceu uma coisa aqui, repercute no mundo todo, né? A porta de entrada da imagem do Brasil é o Rio de Janeiro. Então, assim, é algo que a gente tem que sempre ter muito cuidado, porque se a cidade vai mal, o Brasil vai mal, né? Com certeza. Não, eu falei a cara do Brasil porque justamente... ao agir em favor das suas convicções pessoais e do lobby que foi feito para que ele, obviamente, fosse eleito, ele esqueceu de um pequeno detalhe. O Rio é a cara do Brasil. O Carnaval é a festa do Brasil. Uhum. Enfim, quantas pessoas querem passar o Carnaval no Rio de Janeiro uma vez na vida? Quantas pessoas querem ir ao Cristo Redentor, assim, e vêm ao Carnaval para ir ao Cristo Redentor, Pão de açúcar, economia. E ignorar a economia também da cidade. Você vê, a gente fez esse ano o Carnaval fora de época, né? Eu até publiquei na imprensa, a gente fez uma matéria grande sobre o que foi a arrecadação do ISS em abril, que foi o Carnaval fora de época. Explodiu. Foi maior do que qualquer outro abril de anos passados. Por quê? Porque a gente fez Carnaval em abril. Sim. Você vê, Rock in Rio agora, explodiu a arrecadação de ISS da cidade. Tudo todo mega evento claro. E a imagem, né? E o efeito em cadeia que tem disso, né? Sim. Quer dizer, as pessoas quebram aquele imaginário que a gente vê de violência, né, de problema na cidade. Quando você tem um evento desse, que o Rio realiza com profissionalismo, né? Que só o Rio sabe fazer, entendeu? Não, exatamente. Durante as Olimpíadas, você estava na prefeitura também? Eu era o chefe da Casa Civil do Eduardo. Como é que foi aí a experiência olímpica? Pô, incrível, né? Assim, do ponto de vista da preparação, sabe, foi um momento de muito trabalho, porque preparar uma Olimpíada... Assim, tem alguns estudos, tem um estudo interessante pra caramba do professor da FGV, o Marcelo Nelly, que ele fala o seguinte: ele fala do legado das Olimpíadas, mas tem uma coisa que ele fala logo de cara no estudo dele, ele fala assim, o Rio de Janeiro, as Olimpíadas do Rio de Janeiro, foi o único caso na história das Olimpíadas que nós preparamos uma cidade com o Brasil em recessão, com um país em recessão. Pois é. Quando você, por exemplo, teve a Olimpíada em Barcelona, a Espanha estava crescendo, em Londres, a Inglaterra estava crescendo. Nós fizemos as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro com o Estado caindo o PIB quase 7% em 2 anos. Né? O Estado do Rio de Janeiro decretou estado de calamidade. Na época era o governador Pezão, ele quebrou. O Estado estava quebrado. Sim. Então, você imagina o que é esse piano nas costas da prefeitura. Calma aí, não sai do vídeo ainda não, que não acabou. Tem um recado pra você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no BarbaCast, o nosso podcast, pra você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.